Fala galera, tô na área novamente com aquele boletim de sexta-feira sobre o Vascão que encara o Fluminense do Cano e companhia neste sábado às 21 horas no Maracanã. Te convido antes de mais nada a deixar aquela curtida básica nesse vídeo, se você já conhece a qualidade do meu trabalho, compartilhar aí com seus amigos em grupos de zap. E se você ainda não se inscreveu, poxa, se inscreva aí, viu? É rápido, fácil e você ainda fica bem informado. Bom, não poderia ser diferente, hoje o foco é esse clássico de sábado, né? E como esperado, o Vasco vai ter a volta da formação que iniciou o Brasileiro. Eu vou te contar tudinho sobre as estratégias do Barbieri e as expectativas pela volta da efetividade do ataque. Pelo lado do time tricolor, antes de entrar no ar, conversei com alguns colegas que cobrem o time das Laranjeiras e vou te contar, vou te colocar a par, né? Como chega a equipe comandada pelo Fernando Diniz. Essas e outras informações, como por exemplo a situação do Cuéllar, né, que interessa ao Vasco, você confere agora no Detetives Vascaínos. Vamos em frente! Como eu já vim informando desde terça-feira, meus amigos, o Vasco deve chegar com apenas uma mudança para esse clássico contra o Fluminense, viu? A volta do volante Rodrigo no lugar do Marlon Gomes, que entrou de titular contra o Bahia no intuito, né, de deixar o time mais ofensivo e controlar o jogo, mas a alteração acabou não surtindo o efeito desejado. E por isso o Barbieri resolveu voltar ao tradicional, né, a formação que iniciou o Brasileiro contra os gigantes Atlético e Palmeiras e já vinha sendo colocada em prática, né, nos clássicos do Campeonato Carioca. Inclusive contra o próprio Fluminense, né, na ocasião acabou dando certo no primeiro tempo, onde o Vasco conseguiu ser superior ao adversário, mas pecou na falta da efetividade. E aí entrou naquele velho ditado, que de quem não faz, toma. E foi o que ocorreu no segundo tempo com 2 gols do Cano. Nessa partida de amanhã, o Barbieri insistiu muito nessa questão das finalizações. Ele exigiu dos homens de frente do seu meio campo mais aproximação e principalmente tranquilidade nas conclusões. O objetivo é ganhar o meio campo do Fluminense e apostar na velocidade dos laterais e do PEC do Alex Teixeira, né, para poder surpreender a defesa tricolor. Ele pediu máxima atenção no trio, né, formado pelo Ganso, Cano e o Arias, principalmente a dupla de ataque que vem desequilibrando nesses últimos jogos. O Vasco não pode bobear no meio-campo, entregar a bola para o adversário, dar espaço, pois entende o Barbieri que se ocorrer qualquer vacilo nesse sentido pode ser fatal. E depois correr atrás do resultado ficaria bem difícil, né? No clube há um entendimento. O Fluminense tem um favoritismo, tem uma equipe mais técnica, né? Mas para se chegar à vitória, o Vasco vai ter que colocar em campo inteligência e vontade. Cada um marcando seu setor, sua zona e olho vivo na velocidade do ataque adversário. Outro ponto trabalhado foi o posicionamento defensivo do Vasco, que nos últimos jogos vem falhando, né? Principalmente nos minutos finais das partidas. Não fez falta contra Atlético e Palmeiras, pois o Vasco largou na frente e colocou uma boa vantagem. Mas contra o Bahia pesou muito, né? E lembrando que para essa partida o Gabriel Peck, Pedro Raul e o André Santos estão pendurados. Se tomarem cartão, vão ficar de fora contra o Curitiba lá fora, viu? E no caso do André, ainda tem essa tentativa do Vasco atrasar sua apresentação à seleção sub-20. Ainda não houve um acordo com a CBF e se nada mudar, ele já ficaria de fora a partir do próximo jogo mesmo. Mas se houver uma reviravolta, um acerto, tem que se atentar para esse lance do cartão. Portanto, se nada mudar, o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Robson Léo, Lucas Piton no sistema defensivo, o meio com o Rodrigo, André e Jair, o Alex Teixeira um pouco adiantado, e lá na frente o Gabriel Peck e o Pedro Raul. E aí, ficou de bom tamanho? Manda ver aí na sua opinião. Bom, sobre o Fluminense, hoje eu preferi não trazer um setorista aqui, prefiro quando tem clubes de fora, né, reunidos. Mas escolhi todas as informações com colegas que cobrem o time das Laranjeiras. E como era de se esperar, dessa vez o Fluminense vem com aquilo que eu considero de melhor, sem essa de time misto, né? O único desfalque vai ser mesmo o atacante Keno, que sofreu uma lesão na coxa esquerda na partida contra o River. Para o seu lugar, o Fernando Diniz deve utilizar o Meia Lima. Essa é a tendência. Tinha possibilidade até do Lelê jogar, mas ele deve ser uma aposta para o segundo tempo. Fernando Diniz segue apostando na sua força ofensiva, no entrosamento da dupla Cano e Arias para surpreender o Vasco. Ele tentou ao máximo frear a empolgação do time depois da goleada sobre o River e quer a sua equipe com os pés no chão contra o Vasco e buscando os 3 pontos para não se afastar
do pelotão de cima. O provável time tricolor deve ser o seguinte: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e o veterano Marcelo, André, Alexander, Lima e o Ganso, e lá na frente o Arias e o Cano. Bom, o que esperar dessa partida, meus amigos? O Vasco tem que ir para cima com inteligência, ciente que o Fluminense tem um ataque perigoso, mas também não é assim um time imbatível. Assim como o Vasco tem seus pontos fracos. E a gente espera que o Barbieri tenha armado uma boa estratégia para surpreender o rival. A gente espera também que o Vasco crie as oportunidades e consiga ter mais precisão nesse sentido, né? Traduzir essas chances em gol, né? Ser aquele Vasco que iniciou contra o Atlético e o Palmeiras. Porém, para isso vai precisar ter um equilíbrio, até para sofrer menos lá atrás. Muitas vezes o time fica exposto e dá umas bobeiras, e contra o Cano não dá para ser assim. Ele é letal. Só vê o que aconteceu no jogo da Taça Guanabara. E que o Barbieri tenha mais discernimento nas suas decisões quando for substituir, né? Saber trocar no momento certo e pelo jogador certo, sem dar armas ao adversário. Antes da gente encerrar, vou falar da bronca da torcida do Vasco, né? As organizadas do Vasco divulgaram nessa sexta-feira uma carta aberta, né, repudiando a decisão do Fluminense de limitar o número de ingressos para os vascaínos. A carta foi assinada pela Associação das Torcidas Organizadas do Vasco, Astovaz, e considera a atitude da direção tricolor pequena e mesquinha e convoca clubes e autoridades para defender as tradições do Maracanã e do futebol carioca. Tal repúdio se deve ao fato do Fluminense ter destinado apenas 10% da carga total de ingressos para a torcida Cruz Maltina. Lembrando, meus amigos, que a divisão dos ingressos nos jogos entre equipes pelo Brasileirão tem seguido essa regra desde 2017. No jogo deste sábado, como nos mais recentes, por exemplo, não haverá setores com torcida mista. De qualquer forma, a torcida tem todo o direito de expor sua repulsa sobre essa situação, né? E sobre os ingressos vendidos, está na casa dos 40 mil. Acredito que vai ficar nesse meio termo. Antes de eu bater o martelo final, muitos me perguntando sobre a situação do Cuejá. Olha, notícias que chegam dos colegas de Porto Alegre dão conta de que o Internacional está assim com conversas adiantadas com o volante colombiano e agora tenta um acerto com o time árabe para que o jogador possa chegar em junho. Nada assinado, até porque o contrato dele só se encerra em meados de 2024 e não poderia assinar um pré-contrato. Mas tenta um acerto verbal, a tal palavra, né? É o que tudo indica, se nada mudar, a tendência é o Cuejá desembarcar por lá, em que pese o Brax ter admitido que é o nome no radar e que gostava muito. Será que teremos reviravolta? Provavelmente o clube deve estar mapeando outros nomes para o setor do mercado sul-americano, até porque, além do Cuejá, o Campuzano, que era do Boca, que era outro nome cogitado, como eu informei essa semana, deve retornar ao time argentino e ficar por lá a pedido do novo treinador, o Jorge Almiron, que o comandou no time colombiano do Atlético Nacional em 2018. Veremos, galera. Bom, mas é isso. Encerro por aqui meu expediente por hoje e peço que você comente aí sobre os assuntos que eu abordei. Nos vemos em breve. Um grande abraço e até lá!